Oi, gente, boa tarde. Hoje a gente vai receber o João Kennedy para um bate-papo. Desde já eu quero agradecer por ele estar aqui hoje. Então, João Kennedy, conta pra gente um pouquinho da sua profissão. Vivian, eu que agradeço você ter me convidado. Eu sou professor, eu sou pedagogo e professor de língua portuguesa e professor de espanhol também. E eu sou sua primeira aluna com deficiência. Vivian, não é a primeira aluna com deficiência que eu tive. Eu tive um caso de um aluno na EJA, em Lorena, que eu entrei para dar aula, e ele era cego, e eu não tive nenhuma orientação da escola, de ninguém me informou que ele era cego, eu só fui descobrir depois de 3 ou 4 aulas que eu fui descobrir que ele era cego. Mas você foi o meu primeiro desafio, porque você, né, a gente vem trabalhando há mais tempo, tal, e aí a deficiência é sempre um desafio, você realmente é um desafio para gente, professor, para mim, professor, é um desafio. E qual foi a sua sensação quando entrou na sala e me viu ali? Eu já te conhecia, né? Eu já te conhecia dos corredores, a gente já tinha feito o jornal juntos. E você escreve muito bem, inclusive vou fazer já um merchan seu. Você escreve muito bem. E eu fiquei muito feliz quando eu entrei e eu vi que você estava na sala, porque eu tive a sensação e a vontade de que agora a gente vai trabalhar junto. E desde então a gente vem trabalhando junto. Você é uma pessoa para cima, você é uma pessoa animada. Quando a gente fala alguma coisa, quando a gente vem com algum projeto, você abraça realmente, não só os projetos da escola, os projetos fora, abraça realmente a causa. Obrigada. E conte pra gente um fato que te marcou na sua carreira. Logo quando eu comecei a dar aula, em 2013, a minha primeira sala de aula, realmente, eu entrei naquela vontade, naquela ânsia de dar aula. Eu tive um fato com um aluno, sabe, um atrito com um aluno. Ele fez alguma graça logo nas primeiras aulas, e eu disse para ele fazer aquela graça, falar aquilo que ele tinha dito para a mãe dele. E no mesmo momento ele fechou e não falou nada, ele nem me retrucou nada. Depois de um tempo, quando eu fui fazer uma dinâmica com aquela turma, eu fui fazer um trabalho com aquela turma sobre palavra. Eu lembro perfeitamente, a palavra era saudade. E aí eu descobri que ele tinha acabado de perder a mãe. A partir desse momento, eu aprendi que da minha força, da força que eu tenho enquanto professor e do cuidado que eu devo ter com as palavras. Sabe, naquele momento eu não conhecia, eu não sabia da história dele, eu só vim descobrir depois. Foi um fato que me marcou muito, e ali eu percebi que eu não trabalho com máquinas, eu trabalho realmente com seres humanos. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Trabalhou como agente da saúde. Conta um pouquinho como que é, qual foi seu maior desafio sendo agente de saúde? O maior desafio para ser agente de saúde é realmente você ser reconhecido e valorizado. É um trabalho muito importante, é um trabalho de extrema importância para a saúde pública. O agente de saúde, ele que faz a ligação entre a família e o Sistema Único de Saúde. Muitas das vezes as pessoas, elas têm mais abertura com o agente de saúde do que com o médico. Então, eu fazia aquele papel, eu e os outros agentes de saúde fazem um papel muito importante, que é a ponte entre a família e o sistema de saúde. Lidar com pessoas hoje é muito difícil, sabe? Lidar com a saúde pública é muito difícil. Muitas das vezes, sem recurso, a gente não tem algumas amarras. Isso é o maior desafio hoje para ser agente de saúde, mas é um trabalho extraordinário, é um trabalho fenomenal.
E qual foi seu maior desafio para fazer uma faculdade? O maior desafio hoje, infelizmente, já era complicado antes, agora é um pouco mais, continua sendo complicado, que é a questão de pagar a faculdade. Eu sempre fui aluno de escola pública, né? Eu sempre estudei em escola pública a minha vida inteira, e quando eu fui fazer faculdade, eu não consegui ir para uma faculdade pública. Então, eu fui para uma faculdade particular. Quando eu entrei na faculdade particular, eu me dei conta que a gente tem que pagar a faculdade. Para quem quer estudar hoje, é você entrar numa faculdade, não é barata, é um custo muito elevado. Eu venho de uma família carente, né? Uma família que a gente tem dificuldades. Eu tenho a força de vontade, mas a dificuldade era grande. E o desafio maior foi realmente pagar a faculdade. Dificuldade para lidar com os alunos, né? Com jovens e com adolescentes. Olha, eu dou aula para as crianças, né? E dou aula para os adultos. Eu dou aula para as crianças, para os adolescentes e para os jovens. E também para os adultos. Cada faixa etária tem o seu desafio. A criança, eles têm um pouco mais de abertura para a gente poder aproximar-se deles. Quando vai amadurecendo, quando vai crescendo, o adolescente, o jovem, ele demanda um pouco mais de conquista. Você tem que conquistar o jovem, você tem que conquistar o adolescente, para que ele realmente, você consiga se aproximar um pouco mais dele. O adulto, além de você ter essa dificuldade de aproximar, você ainda tem que mostrar que você sabe daquilo que você está falando, que você sabe daquilo que você está fazendo. Então, cada faixa etária tem sim o seu desafio, tem sim o seu risco, tem sim a sua dificuldade. E alguma vez já pensou em desistir de ser professor? Logo no comecinho, logo que eu iniciei a minha carreira de professor, eu pensei sim em desistir. O professor que inicia hoje a sua carreira, ele tem as dificuldades da profissão e ele tem as dificuldades de não ter aquela estabilidade. Então, eu comecei como professor eventual, eu comecei como professor seletista. A cada final de ano, eu ficava naquela preocupação se no ano seguinte eu ia conseguir ou não ter aula, conseguir um vínculo. E realmente eu cheguei a pensar em desistir. Infelizmente, no nosso país, o professor ele não é valorizado. Na sua opinião, por que isso acontece? Vive, acontece por vários fatores. Eu acho que o principal é a desvalorização do nosso trabalho, ele é colocado em questionamento. Todas as pessoas se acham no direito e se acham no poder de dar opinião sobre a nossa profissão. Então, nós vemos repórteres falando sobre a profissão, a gente vê economista falando sobre a nossa profissão, e muitas das vezes a maneira como nós trabalhamos, a situação como nós trabalhamos, é uma situação muito precária, muito dificultosa, né? E ninguém olha esse nosso lado. Então, eu acho que a primeira questão, o primeiro questionamento, a primeira desvalorização vem por parte do governo, né? Depois temos os outros setores, mas a principal é do governo. E você já sofreu alguma discriminação por ser professor? É uma pergunta difícil, porque discriminação, eu acho que não. Mas principalmente de você ter que se impor nessa questão que eu falei realmente. Muitas pessoas se acham no direito e se acham na autonomia de questionar o professor. E aí eu tive que me impor, sim, em algumas situações. Falar, olha, eu sou professor, eu sei o que eu estou fazendo. Eu estudei para isso.
né? Claro que o professor, ele sempre está mudando, ele sempre está se aperfeiçoando. A situação que nós estamos vivendo hoje é uma situação complicada, é uma situação que nós não esperávamos, né? De ter o contato com os nossos alunos através de uma tela de computador, isso é uma situação inusitada para a gente, né? Mas o professor, ele é um profissional que consegue se adaptar. E realmente tem situações, sim, que a gente precisa se impor, falar, não, eu sou professor e eu sei o que eu estou fazendo. Agora, né, mudando um pouquinho de assunto, qual é a sua relação com Deus? O senhor diria que o senhor tem uma intimidade com ele? A minha relação com Deus, ela foi se amadurecendo com o tempo, né? Com o passar dos anos, a minha relação com Deus foi melhorando realmente, foi amadurecendo. Eu comecei a prestar atenção nos cuidados que Deus tem na minha vida. Hoje eu entendo que tudo que eu passei, de todas as dificuldades, todas as conquistas, foi Deus realmente que foi providenciando, foi colocando as coisas para acontecer no devido momento, no devido lugar. A minha relação com ele hoje é uma relação muito boa. Eu consigo escutá-lo e ele consegue me escutar. Você é aldeieiro, certo? Qual é a sensação de finalizar uma aldeia? Quais você traz da aldeia de vida? Viva, é uma sensação muito boa, né? Ser aldeieiro é muito gostoso. Quando você finaliza as aldeias de vida, você tem a certeza que a sua aldeia não acabou. A sua aldeia, ela continua. Ela continua onde você está. Se você está na escola, a sua aldeia vai continuar dentro da sua casa, dentro da sociedade. Ser aldeieiro é muito bom, sabe? Ser aldeieiro hoje é você fazer a diferença na vida das pessoas, tentar fazer a diferença na vida, sabe? Tentar tirar, eu sei que é difícil, mas tentar tirar de dentro de você aquilo que você tem de melhor e oferecer para o outro. Ser aldeieiro hoje é uma sensação muito boa. Os sentimentos são os melhores, você pode ter certeza. E alguém da sua família, seus pais, te motivou a escolher sua profissão? A minha mãe sempre apoiou. Minha mãe foi uma das que acreditou realmente nos meus sonhos, naquilo que eu queria ser. Minha mãe, ela foi a pessoa que mais acreditou nos meus sonhos. Até no comecinho, quando eu iniciei a faculdade, ela foi uma das pessoas que me ajudou realmente a pagar a faculdade no momento que a gente realmente não tinha de onde tirar. Ela estava ali e ela está do meu lado, acreditando sempre em mim. Nossa, me perdi. Me perdi aqui, desculpe. Vamos tentar. Como você lida com seus sonhos? Qual é a importância deles na sua vida? Olha, é uma pergunta que a gente já fez para tantas pessoas, né, Vivian? Nós fizemos para todas as pessoas que a gente entrevistou. E os sonhos, ele tem um poder muito grande na minha vida. Eu estou onde eu estou hoje, graças a Deus, e graças aos meus sonhos. Eu sempre sonhei, eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora, sabe? Que gosta de sonhar, gosta de planejar, gosta de estar sempre em desafio. Os sonhos, ele tem um papel muito importante na minha vida. E é isso que eu tento trazer para os meus alunos, que o poder dos sonhos, que os sonhos, eles podem movimentar, que os sonhos, eles podem realmente ser o nosso combustível, para a gente conseguir ir além do que a gente consegue, sabe? Ir além, sempre ir a mais. Você já teve medo de não conseguir? Sim, já tive medo de não conseguir, já tive medo de me frustrar, já tive medo até mesmo de não gostar de ser professor. E eu só tinha condições de fazer uma faculdade. Então, eu não podia me dar o luxo de, no meio do caminho, eu desistir. Esse era um dos meus maiores medos,
dentro do ensino médio era esse. Eu não tenho dinheiro para fazer uma faculdade. Se eu chegar no meio do caminho e eu achar que aquilo não é mais, o que que eu vou fazer? Realmente é um medo bem complicado. E se o John Kennedy de hoje pudesse falar com o John Kennedy do ensino médio, o que ele diria? Eu diria para mim no ensino médio que, que eu vou conseguir, que tudo aquilo que eu sonho, tudo aquilo que eu planejo, tudo aquilo que eu desejo, vou conseguir. Claro, não vai ser fácil, ninguém está dizendo que vai ser fácil, sonhar hoje em dia não é fácil, tá? Mas que vai ser muito prazeroso quando eu estiver em 2020, quando eu estiver numa entrevista com uma aluna minha. Então, vai ser uma sensação muito boa. Então, se eu pudesse hoje voltar no meu passado, lá no ensino médio, eu diria para mim mesmo: olha, vá, continue, persista, que esse é o caminho. E agora, só para finalizar, eu vou fazer uma pergunta que não está aqui, tá bom? Ah, Que eu queria muito fazer ela. Hoje o senhor não é só professor, hoje o senhor voltou a ser aluno, porque hoje o senhor faz uma faculdade. Então, conta um pouquinho qual é a sensação de voltar a ser aluno sendo professor. Vívia, é uma sensação muito, primeiro, estranha, né? Porque eu sempre tive vontade de voltar de novo aos bancos da faculdade. Eu já fiz algumas faculdades à distância, mas não é do mesmo jeito. Eu queria ter aquele compromisso de ter que ir na faculdade, de ter que sentar nos bancos, de fazer as amizades, de ter contato com as pessoas. E está sendo muito gostoso, porque eu estou fazendo uma faculdade fora totalmente da área da educação. Estou fazendo gestão da tecnologia e da informação, uma área de exatas, né? E está sendo muito gostoso, está sendo muito prazeroso. Por quê? Porque eu vejo pessoas que sonham. Lá dentro tem pessoas que brilham o olhinho quando falam da profissão, que querem fazer uma faculdade, que estão fazendo uma faculdade para buscar algo novo. E realmente essa força, ela me atrai muito. Estar trabalhando com os jovens, com os alunos, eu ainda continuo porque realmente é uma força. Há uma força dentro de vocês que me motiva muito, é o meu combustível. Porque quando eu vejo vocês sonhando, eu sonho junto com vocês, né? Então, estar voltando na sala de aula, voltar a ser aluno, é muito gratificante. Isso. Obrigado por ter respondido todas as perguntas e até essa aí, né, que foi surpresa, que não estava aqui no roteiro. Mas é isso. Vivian, eu que agradeço de coração você ter, né, você ter feito o convite e ter preparado as perguntas com muito carinho. Eu agradeço a parceria sempre. Nós estamos juntos aí, trabalhando juntos com alguns projetos aí que ninguém sabe, só nós sabemos, né? E se Deus quiser e Ele quer, nós vamos fazer muitos projetos juntos. Desde já eu agradeço, viu? Eu também agradeço.